Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Aquilo que foi destaque na mídia norte-americana. Divulgado o índice de inflação e taxa de juros. A inflação continua praticamente igual, varia de 3,4, 3,3, 3,2, não sai disso. E isso preocupa muito áreas do governo americano. Por quê? Mantendo essa inflação nesse patamar, o Banco Central daqui, que seria o Fed, né, ele não tem como baixar a taxa de juros. E essa taxa de juros, que é recorde dos últimos 40 anos, entre 5,25 e 5,50 ao ano, já tem começado a apresentar alguns problemas na economia, sintomas de retração. Apesar do desemprego estar muito baixo, o número de pedidos de auxílio-desemprego tem subido nas últimas 10 semanas. Então isso é preocupante e a inflação não dá sinais assim, significativos de queda. É um problemaço para o governo Biden, que daqui 5 meses nós temos eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Por falar em eleição presidencial, o presidente Biden tomou uma postura até radical, mais drástica no que diz respeito à fronteira com o México, e sancionou uma lei que proíbe, pode até ter o fechamento da fronteira e a deportação sumária, imediata de imigrantes que entraram e não tiveram ainda o pedido de asilo analisado. Isso, a opinião pública já tem se insurgido contra isso, contra praticamente 10 mil pessoas por dia que têm atravessado a fronteira do México com os Estados Unidos. É um número realmente muito elevado. E ele tomou essa posição até para agradar um pouco a ala do próprio Partido Democrata, que cobrava uma posição sobre isso, porque aliada à inflação é um problema, é o segundo problema praticamente que a população americana aponta nas pesquisas, preocupação com a inflação e com a imigração ilegal. Então ele tomou essa postura até para dar uma amenizada no assunto. Por quê? Recentemente, nessa semana aqui, o grupo Reuters divulgou uma pesquisa onde o ex-presidente Donald Trump passa à frente do presidente Biden na intenção de votos. Muito apertado. O ex-presidente tem 41% das intenções de votos e o atual presidente 39%. E tem uma margem de erros de 3 pontos percentuais. Ou seja, ainda está na margem de erro essa pequena vantagem que Donald Trump mantém. Mas nós temos que pensar o seguinte, essa pesquisa já foi feita depois da condenação de Donald Trump, então parece que não afetou muito. E por falar em condenação, Hunter Biden, o filho do atual presidente Joe Biden, foi condenado também, foi condenado criminalmente. É um fato histórico, nunca um filho de um presidente em exercício foi condenado criminalmente, como também nunca um ex-presidente tinha sido condenado criminalmente. Donald Trump foi o primeiro. Então, essa condenação do filho do presidente, que ainda tem um processo de impeachment pendente ali no Congresso, muito fraco, mas ainda pendente, podem tirar mais alguns pontos na pesquisa de intenção de votos para a eleição presidencial, que é agora, no mês de novembro, daqui 5 meses, nos Estados Unidos. Gaza, infelizmente, a proposta de cessar fogo não conseguiu ainda um apoio declarado, nem de Israel, nem do grupo terrorista Hamas, ou seja, a proposta americana encontra-se ainda travada. E, infelizmente, as mortes continuam e não há uma perspectiva a curto prazo de solução do assunto. Então, a proposta americana, o presidente Biden, inclusive, declarou que ele não acreditava, não estava otimista que essa proposta fosse aceita tanto por Israel quanto pelo grupo terrorista Hamas. Provavelmente nessa semana ou na próxima semana teremos novas propostas para tentar equalizar a situação. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.